Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, eu sou o João da Purificação, estou aqui hoje com o Diego Quaglia e o Vincent do Sábado Sem Legenda, que vocês já conhecem, né, os dois ação de casa. E dessa vez para falar sobre The Penguin. Ela é uma série que não tem como falar dela sem falar do The Batman, né, então a gente vai juntar os dois num programa só. Vai ser gostoso porque a gente deu uma recapitulada no filme, né, tipo 2 anos depois, agora todo mundo com um pensamento e uma ideia melhor formada sobre ele, passando a empolgação da sala de cinema. E mais sobre isso logo depois da abertura. Am I crazy? Is it all in my head? Tell me. Tell me that I'm too emotional and that I have an overactive imagination and that I shouldn't take things so personal. Ó, então vamos lá. Antes de começar definitivamente o programa, eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que dá pra indicar pra alguém que não viu o filme ver a série? Putz, nossa, que pergunta. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a série ela acaba se desenhando bem e se explicando bem por conta própria. Mas eu acho que ela é um pouco dependente dos eventos finais do filme, né? No sentido que naquela posição de mundo que tem no filme e do que acontece pra trazer o Pinguim, né? E ela já é uma continuação direta dele. Então acho que talvez eu combinaria mesmo o sentido contrário. A pessoa realmente vê o filme e aí vê a série, assim. Mas não sei. Eu acho que dá pra ver invertido também. A série depois do filme, né? Como se fosse um prequel. É, porque a série se passa depois, né? Ela não se passa antes. Mas assim. Depois. Logo em seguida, né, do filme. Logo em seguida. Acho que é tipo 2 semanas, alguma coisa assim. Com certeza, eu acho que faz sentido o que o Vincent falou, por um lado, porque eu acho que ela com certeza é uma série que vai dar muita vontade das pessoas verem mais coisas parecidas com ela, né? E aí, eu acho que ela deixa ainda mais um gosto do pessoal ver o filme. Então talvez ela começar pelo segundo contrário também não seja ruim. E também uma coisa que eu fico pensando nisso é que eu vendo o filme agora, inclusive assim, é engraçado como mudou isso, né? Eu revi o filme, todo mundo acho que reviu nessa semana, não hoje, há muito pouco tempo. Uhum. Eu revendo, eu gostei mais do Pinguim no filme por causa da série, sabe? Tipo, retroativamente tenho uma relação agora com o personagem, que eu acho ele mais interessante. Porque por mais que eu tivesse achado bacana ele quando eu vi o filme no cinema 2 anos atrás, eu ainda tinha muito aquele ranço de por que não pega um ator mais velho? Que esquisito, porque o Colin Farrell... Nossa, é pior ainda. Porque o Colin Farrell, assim, sabe? Não uma coisa de achar isso ruim, só ver o filme e ficar me perguntando por quê, sabe? Mas, antes da gente falar propriamente do filme, acho legal trazer um pouquinho do histórico de produção dele, porque o que acontece, né? Esse é um filme que originalmente não era do Matt Reeves, não era com o Robert Pattinson. Ele, na verdade, ele foi meio que um projeto recalchutado, né? Porque quando o pessoal anunciou o universo desse ano, as coisas que eles anunciaram era um filme do Batman dirigido pelo Ben Affleck, né? Até porque o Ben Affleck, ele tava vindo de lançamentos que eram muito bem comentados em Hollywood, né? Ele fez ele fez Argo, que foi um filme de Oscar, e o Caramba 4, né? E quando ele aceitou o papel do Batman, né? Acho que muito disso era por essa ideia de que, eu tô fazendo um filme de super-herói de prestígio, né? E também ele aceitou com essa proposta, né? Dele depois poder dirigir o dele e tal. Mas acabou que, por N motivos, né, que a gente já comentou em outros podcasts aqui nesse programa, esse universo, né? Esse projeto estético de universo compartilhado não foi pra frente, né? Os filmes dele também deixaram de fazer dinheiro, né? Aquele LA by Night. Foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Ele ia fazer o Batman dele logo depois que terminasse esse filme, né? Tipo, terminasse a produção desse filme. Só que deu tantas confusões, né? E o filme acabou não rendendo como esperavam, que aí botaram o projeto no hiato, né? E é louco, né? Porque esse, tipo assim, enquanto Argo foi, tipo, esse sucesso absoluto, né? Ainda que, tipo, por exemplo, não sei se todo mundo que tá aqui gosta do filme e tal, eu nem lembro o que eu acho desse filme, pra falar a verdade. Cara. Eu lembro de ser um filme ok. Mas tipo assim, ele é um filme que ele foi consenso de crítica, né? Um filme que fez um sucesso considerável. E o LA by Night parece que foi o contrário, né? Porque ele foi um filme que ele se afundou, assim, no interesse que as pessoas tinham, né? Acho que o fato dele ter feito o BVS e também ter sido um filme detonado ajudou isso um pouco, né? A queimar não só a reputação dele, mas a vontade que ele tinha de fazer filme, né? Porque em entrevista você percebia o desconforto dele, porque toda entrevista que ele fazia, assim, pra divulgar esse filme, as pessoas perguntavam de Batman, perguntavam coisa de super-herói, também deve ter sido uma coisa que foi cansativo pra ele e tal. Se bem que eu tô falando isso, é o Ben Affleck, né? Então pau no cu dele, no fim das contas. Mas a grande questão
esse projeto do filme do Batman era uma coisa que a Warner queria muito levar pra frente, né? E de preferência um filme mais focado em ação, tanto que o inimigo dele foi apresentado naquele filme da Liga da Justiça, né? Ia ser o Exterminador e tal. Mas aí entrou o Matt Reeves, né? Traumas. Nossa, sim, eu lembro inclusive de quando eles, tipo, postaram o vídeo teste do uniforme, sabe? Foi uma comoção, assim. Sim. E aí depois entrou o Matt Reeves, né, que ele tava vindo de uma outra franquia de sucesso e que ele transformou no sucesso, né, que era Planeta dos Macacos, e que já é um autor também renomado nos Estados Unidos, né, ele já tinha feito Cloverfield, Deixa Ela Entrar, né, que é um filme que eu gosto bastante, e ele chegou com essa nova proposta, né, ele trouxe esse Batman que era muito inspirado no Zodíaco, né, no Seven, nesses filmes de investigação, e reformulou o projeto totalmente, escalou Robert Pattinson, né, numa escalação que na época deu muito bafafá, inclusive até hoje eu tenho salvo aquele texto do Afonso Solano comentando assim, com uma das opiniões mais burras que eu já vi na minha vida, dizendo que o problema do Robert Pattinson ser escalado não era a capacidade dele como ator, mas sim o fato dele ter interpretado um outro personagem relacionado à iconografia do morcego que quebra a entropia de você estar vendo o filme. Tipo, calma, cara. Só anunciaram o ator não foi ele pra que fazer um Batman. Falou, agora o Batman vai ser o Batman sojado? O termo sojado, assim. Não, acho que não foi ele, não. Ele foi, tipo assim, a opinião foi burra igual, só que ele foi mais profundo. Entendi. Eu adoro, não querendo citar nomes aí, mas eu até falo com o David às vezes, assim, de como tem gente que até hoje fica muito preso. O filme tem 2 anos e as pessoas ainda estão presas no fato de que ele não é um Batman musculoso e não sei o quê. Sendo que se você, sei lá, leu alguns gibis, ou viu alguns desenhos, tem 1000 versões do Batman que não é o Batman super Ben Affleck fazendo crossfit, né? Tem, tipo, o próprio Michael Keaton, né? Era um cara normal, assim, tipo... baixinho, né, tal, assim. Sim. Nossa, inclusive tem um vídeo famoso aí de um youtuber, vídeo ensaísta horrível, falando que o filme não ia funcionar porque era claramente inspirado na estética do Nolan e deveria seguir por outros caminhos. E aí, quando saiu o filme, ele, tipo, só falou que não gostou. E a pessoa fala que é inspirado na estética do Nolan e ficou ofendido pelo Matt Reeves. Também. Com certeza. Não tem nada a ver, né? A gente vai entrar mais detalhes, né? Porque o pessoal acha que o realismo, né? E ainda mais um realismo entre aspas, algo sombrio. Tipo, é a mesma coisa, né? Tipo, algo perto do mundo urbano que estamos. Eu diria algo não fantasioso, porque eu não diria realista. Exato. Não eu acho que, por exemplo, assim, até forçando um pouco essa leitura, né? Tipo, de algo realista, os filmes do Nolan você consegue encaixar nessa categoria, mas o do Matt Reeves não, né? Ele é um filme que a Gotham dele é um negócio totalmente descolado, assim, da realidade. Por mais que ele mantenha... exatamente. Mas por mais que ele mantenha, tipo, essa questão de uma verossemelhança, né? Muito forte e tal, não acho que isso seja uma regra absoluta. A gente tá falando do filme já. Antes do Matt Reeves assumir o projeto, eles contaram alguns diretores do Matt Reeves que eu acho que mostram bem a tônica que eles queriam pra esse projeto. Que eles contaram aquele Matt Ross, que é um ator que fez aquela série Silicon Valley, mas que tinha dirigido aquele Capitão Fantástico, com o Viggo Mortensen. Eles contaram o Gavin O'Connor, que tinha feito alguns filmes com Ben Affleck, inclusive, até tipo The Account, The Way Back. O George Miller foi cotado, o Villeneuve foi cotado, o Fred Álvares foi cotado e o Ridley Scott foi cotado. Então eu acho que eles tinham uma ideia mais bem específica de algum diretor. Ou tipo um novato do cinema independente, ou tipo um diretor mais de renome pra fazer essa visão, né? Eles estavam indo nos extremos. Parece que eles queriam alguém com um nome de tipo, esse cara é um artista e ele vai ser uma versão do Batman diferente. Eles queriam reproduzir o que rolou nos anos 2000, né? Tipo, pegar uma pessoa que tem uma identidade um pouco mais marcada, mas que soubesse trabalhar pra eles e fosse transformar a franquia no sucesso, né? O que surpreendentemente aconteceu exatamente do que eles estavam esperando. Exatamente, eu acho que o Matt Reeves ficou no meio termo das coisas, porque eu acho que, tipo, o Matt Reeves é esse cara que já tinha um nome, já tinha feito filmes independentes, já tinha feito Cloverfield, já tinha feito o remake do Deixe-me Entrar, já tinha feito Os Pés dos Macacos, mas ele ainda não é um diretor que estourou, digamos assim, né? Não se popularizou, né? Assim, ainda... Então acho que é esse cara que tem um viés artístico muito forte, mas ainda não é um cara popular, exatamente, que pegou essa franquia, que é a franquia do Batman, né? E já viu com essas referências de quadrinho, porque ele é fã do Batman, né? Mas referências também de cinema, né? Ele falou muito do Chinatown, de Nova Hollywood, de Hitchcock, né, assim, além do próprio David Fincher, etc, o Zodíaco e tal. Os nomes, até se você for para pensar, tanto é uma coisa de ter alguém de algum nome, de algum autorismo, mas não uma ideia específica,
que são nomes que não tem nada a ver, né? Tipo, Isso. o Ridley Scott e o George Miller são extremos, assim, de... Fred Álvares. Fred Álvares, uma coisa assim, bem diferentes, né? Esteticamente, assim. Pô, eu queria um do George Miller, acho que ia ser uma coisa mais fantasiosa ainda, acho que ia ser legal também. Ser um Batman maluco, com certeza. Queria um do Fred Álvares, justamente porque destoa de tudo que a gente já viu, assim, de pessoas trabalhando com o personagem. Mas eu queria uma coisa, eu tenho saudade da ideia do Batman menos sério, menos sisudo. Apesar de que eu gosto muito desse filme. Queria ver um dia uma versão live action voltando pra esse lado cartunesco, assim, do personagem. Eu não sei se o assunto, eu sei que não é o assunto do podcast, mas talvez, quem sabe, esse Batman do universo de James Gunn vá pra isso. Não vai ser literalmente isso, né? O Brave and the Bold. Vamos ver, né? Quem é que vai dirigir isso aí? Cara, eu vejo esse filme como um... Então, o nome inicial era o Andy Muschietti, mas acho que depois do fracasso do Flash não vejo rolando, não. Mas pra mim, claramente, tipo, vai ser essa coisa, vai ser tipo um Kick-Ass, sabe, esse filme dele, Só que né? tipo, a escalação de personagem, né, Damian Wayne, o caralho a 4. Tomara. Não, sem dúvida vão pra esse lado, né? Uma coisa que eu gosto eu falei do Matt Reeves, que eu falei pro Diego, é que ele é meio que o equivalente do J.J. Abrams ao Ridley Scott, o irmão dele, assim, sabe? Bem isso, né? Ele é o Tony Scott do J.J. Abrams que deu Scott, né? Ele é muito isso mesmo. Nossa, eu discordo. Que você adora o Ridley Scott, né? Não é nem por isso, eu só acho que, tipo, na verdade, o Matt Reeves, ele é o Tony Scott do... Mas é isso que a gente tá falando. Mas ele é o Tony Scott do Denis Villeneuve, na verdade. Sim, que são os diretores que têm conexões, né? É que eu acho que a gente pensou no J.J. Abrams porque eles são amigos de infância, já trabalham juntos. E um ajudou o outro a entrar na indústria, uma coisa assim. Entrar na indústria, exatamente. Cara, eu acho que se você for pegar historicamente, o J.J. Abrams nada mais é do que o Elon Musk do cinema. Ele é um cara que leva crédito por um monte de coisa e quando você olha a fundo os projetos, tudo não vem dele. Não é sabe? ele, o que tem de bom não é ele, né? Exato. Talvez seja o Stan Lee do cinema também, né? É verdade. Assim. Já disse Diego Qualia, né? É Stan Lee igual ao Elon Musk, sabe? Lógico. E os dois vão pro inferno, né? Se o inferno existisse. Com certeza. Mas falando sobre o filme em si, né? Em 2022 foi lançado aí o The Batman. Achei engraçado, inclusive, quando eles anunciaram o título, sabe? Tipo, você só The Batman e aí foda-se, não ter, tipo, subtítulo nenhum, nem nada do tipo. Acho que é bem marcado, assim. E, cara, eu, na época, fiquei surpreso, assim, com o quanto eu gostei do filme, né? Acho que na época também, tipo, a gente já tava nessa começo de saturação de filme de herói, né? E aí, tipo, puta, mais um, e Batman, que é um personagem que pra mim meio que já tá esgotado. Abordagens que você pode fazer com ele e tal. Nessa estética mais sóbria ainda, não sabia meio que pra onde ir e tal, mas pra mim foi bem surpreendente. Mas sobre o que fala esse filme, Vincent, o The Batman? Jovem, inteligente, mas cheio de ideia errada, Bruce Wayne tenta acabar com o crime em Gotham espancando um periférico por vez. Mas quanto mais fundo ele avança na criminalidade, mais ele percebe que o sistema é foda, parceiro. Caralho, cara. Você pediu pro chat GPT? Não, eu queria agora. Caralho. O chat GPT não falaria o sistema é foda, parceiro. Verdade. Não, mas assim, tem uns detalhes da sua sinopse que eu acho que são bem... ótimos pontos de partida, assim, pra como esse universo é composto, né? E pra como é a abordagem do Matt Reeves em relação ao personagem, né? Porque o que acontece? Vocês comentaram aí de influências que ele tem e tal, e isso é muito perceptível em vários momentos, né? O Diego falou do Hitchcock, assim, e, por exemplo, o começo com aquela câmera voyeurística você pode pegar como um callback do Janela Indiscreta, né? Esse tipo de coisa e tal. Além das mais manjadas, né? Tipo essa coisa do David Fincher. Mas o que eu acho que me pega muito também é justamente como ele constrói o personagem, né? Tipo, a luz do que seria esse arquétipo do anti-herói americano, né? No cinema e na TV, essa coisa do homem que, tipo, tá frustrado com o mundo à volta dele, essa coisa meio Taxi Driver, um dia de fúria, né? E até a narrativa dele, assim, falando sobre a corrupção da cidade, o quanto ele tá presente em todos os lugares, assim. E aí o final do filme meio que inverte isso, né? Transforma ele meio que num... Eu não quero colocar de um jeito que soe meio religioso, assim, né? Mas de colocar ele mais como um agente positivo, né? Eu ia falar um agente de luz e tava tentando fugir disso. Mas como um agente positivo na cidade, que ele vê a mudança na cidade, né? Não só através das ações dele enquanto um vigilante, né? Das ações violentas, mas de uma ação construtivista mesmo, né? Ajudando o pessoal a sair da enchente e tal. E até, tipo, o fato do filme começar à noite, né? E terminar de dia, assim, com o sol nascendo, é muito simbólico do que é o arco do personagem, né? Essa coisa dele saindo das sombras. Eu acho que o grande desenvolvimento do filme, ao meu ver, é essa coisa, né? Porque o Batman começa esse ser
que quer responder à vingança, o trauma dele, a sua busca por justiça, com uma violência selvagem, né, assim, tipo, com uma violência insana. E aí ele vai percebendo os efeitos disso, né, os efeitos negativos disso e essas contradições. Ele tem uma linha de visão muito preto e branca e ele vai vendo as ambiguidades dentro disso e as contradições dentro disso. Inclusive tem uns diálogos muito bons do filme sobre isso, né? Tipo, ele falando sobre as pessoas terem uma escolha. Aí, tipo, a mulher gato, não, mas a pessoa, tipo, tá praticamente passando fome. Ele, não, mas todo mundo tem uma escolha. Ela é claramente, você não é uma pessoa pobre. É isso. Exato. É o filme meio de amadurecimento do Bruce Wayne. Amadurecimento do Bruce Wayne, com certeza. E aí ele vai indo pra essa linha, e aí ele vai perceber tudo isso, e aí, tipo, ele começa um filme como esse justiceiro, com esse lado reacionário aflorado, e ele termina um filme como um cara bem intencionado, mas falho de centro, sabe? Assim, uma coisa meio assim. Eu acho que essa que é a grande parada do filme, sabe? Assim, eu acho que isso é o mais legal dele. O Batman é um personagem que ele funciona ou sendo um fascista. E eu acho que, por exemplo, o Batman do Ben Affleck, ele é um fascista e ele funciona bem até em certos pontos desse universo do Zack Snyder, né? Não correndo risco aqui de elogiar Zack Snyder, mas acho que em algum momento, em algum lugar lá dentro tem algo interessante nesse Batman. Ou ele vai para um lado mais cartunesco, que funcionou já em outras ocasiões, principalmente com o Tim Burton, né? Que daí já é uma coisa mais descolada da realidade. Ou você tem que ir mais fundo nessa coisa psicológica, né? De psique, né? Essa coisa trágica. Dele ser louco, ser meio louco, meio assim, traumatizado mesmo, assim. E daí eu gosto como esse. Eu falei que é um filme de amadurecimento do Bruce Wayne, mas é também uma coisa meio de... A cabeça desse garoto não funciona direito, ele precisa entender melhor o mundo ao redor. E isso passa por ele entrar em contato com esse espelho dele mesmo, né? Algo que já foi feito com o Coringa em outros filmes, em outras séries, em outros gibis, mas que ele faz aqui, que acontece aqui com o Charada, né? O horror dele, né, dramático do filme é o perceber que o Charada se inspirava nele, né? Então, acho bem interessante essa parte psicológica do filme. Não, acho que o filme vai colocando essas questões políticas de forma muito orgânica, né? Por exemplo, a prefeita negra ser esse símbolo progressista que vai tomar a cidade. E aí, essa prefeita negra, ela acaba sendo o alvo final da revolta, que é uma revolta compreensível, mas é uma revolta distorcida por símbolos de pessoas que têm a revolta, mas elas canalizam essa revolta num negócio que é ainda mais reacionário e é que acaba virando um símbolo quase em céu da parada, né? Assim, praticamente em céu, na verdade. Com certeza. Assim, mas os dois personagens são muito isso, né? No fim das contas. Sim. Só que um, no fim do filme, é reabilitado e o outro não. Um encontra uma namorada, né? Exato. Porra, pior que é isso mesmo. É tipo essa coisa, um deles é um incel por completo, um seu mais negativo, e o outro é um incel que acaba percebendo o que ele é, né? E vai pra esse outro caminho, que ele vira esse agente que tenta ser um agente positivo, menos que Fargo dentro da cidade, assim. Só não sei se a gente já vai falar disso, mas acho que vale citar isso, assim, de como ele é um filme que não... A gente até mencionou que ele não deixa de ter um lado sombrio e sério, não sei se realista, mas... Sisudo e sério. Mas, ao contrário de outros exemplos aí recentes do Batman, ele não abre mão de ser bonito e de ser lúdico, né? Tipo, ele não enxerga isso como... se ele ser mais lúdico ou mais bonito e desenvolvido visualmente como algo que vá atrapalhar esse aspecto sério dele, né? Pelo contrário, até fortalece, assim, né? É um filme muito bonito. E nem de ser tosco, né? Porque tem umas cenas, assim, que são genuinamente engraçadas. E, inclusive, foi muito louco, porque quando eu fui rever, eu lembro que aquela cena que ele dá um soco no comissário Gordon, quando ela foi divulgada, tipo, o pessoal colocou com um sound effect da série dos anos 60 e ficou perfeito, assim, sabe? Tipo, aquele... E a trilha engraçada enquanto ele corre e tal. E é muito... A situação é meio ridícula, né, cara, o tempo todo. E o filme parece tratar isso como ridículo, sabe? Por mais que seja um filme mais sisudo e tal. Exatamente. O filme ele é todo dado pra esse tipo de coisa. E eu acho que o que me pega também é que, pra mim, essa é disparada a melhor Gotham desses live actions modernos, assim. Sim. Acho que talvez a melhor Gotham desde o Batman e Robin lá com o Joel Schumacher e tal. Porque... Tipo assim, eu consigo entender a funcionalidade das outras Gothams para os outros projetos, né? Querendo ou não, o filme do Nolan tinha essa punheta de ser o pós-11 de setembro, né? E aí, por conta de estar ancorado em evento político da realidade, ele estava, tipo, tentando retratar
Gotham como se fosse, sei Chicago, lá, basicamente, Detroit, né? Alguma coisa do tipo. Chicago, exatamente. Então, tipo, Literalmente. era importante pra ele esse aspecto da reprodução da realidade, né? Esse aspecto do espelho e tal. E aí... E o do Zack Snyder a gente tem muito pouco, né? Tipo, é uma Gotham que ela é estilizada, né? Uma Gotham cheia de gárgulas, esse tipo de coisa e tal. Mas a gente não consegue, tipo, entender a relação do personagem com o ambiente. Mas aqui, cara, toda a escolha dele eu acho perfeita, assim, pra composição da cidade. Porque ele escolhe essas lentes que elas têm umas bordinhas bem desfocadas, né? Então as coisas estão, tipo, o foco é sempre o que tá no centro, mas isso, tipo, parece que escurece todo o resto do mundo, sabe? Em relação aos personagens, parece que é um mundo que realmente falta luz, e aí aquilo que eu falei no começo, antes do filme começar à noite e terminar de dia, tipo, isso tudo é muito simbólico de como Bruce Wayne vê o mundo. Não à toa, esse filme é narrado por ele na terceira pessoa, né? Ou em primeira pessoa. E em vários momentos a gente acompanha o mundo na perspectiva dele, né? Tipo, quando ele tá andando de moto, a gente vê, tipo, Gotham a partir dos ombros dele, né? Tipo, a gente claramente depois tem relance da cidade, né? Em grande plano geral e tal. Mas o que importa é muito como esse personagem vê o mundo, né? Como ele é um fruto dessa cidade, que é uma Gotham que ela parece decadente, né? Ela tem elementos anacrônicos, ao mesmo tempo que ela é uma cidade muito contemporânea. Isso. E eu acho lindo, assim, como ele materializa certas ideias, assim, de que a gente já ouviu 500 mil vezes alguém falando do Batman, ou o próprio Batman falando antes, que ele é a sombra, que ele é aquela escuridão. E como, por exemplo, nessa abertura ele tá narrando isso, o que a gente depois descobre que é um diário, que são, tipo, páginas matinais dele, coisa assim, mas que ele tá falando de outras coisas, enquanto a câmera tá sempre assim, os planos estão sempre procurando becos escuros e lugares onde ele poderia estar, né? Então aquela coisa do medo, né? Tipo, por exemplo, o cara tá pichando e daí chega o helicóptero, ilumina ele derruba a latinha de tinta e a latinha rola para um lugar escuro, ele não ousa entrar lá, esse tipo de coisa assim, ele materializando essa ideia, eu acho muito foda. E a arquitetura da cidade, né? Aquela coisa a torre parecer um morcego de longe, né? Com as duas... A torre onde ele mora, né? Que é uma construção bem gótica, daí parecem duas orelhas de morcego meio de longe, esse tipo de coisa, muito foda. Eu acho... E eu acho que até as composições dele, né, cara? Porque ele usa muito esse negócio de você ter em primeiro plano um assunto desfocado, né? E aí, tipo, ele compõe a partir desse desfoque, assim. Então, as coisas incríveis, né? Tipo, aquela primeira sequência... Não, todas, né, cara? Mas, tipo, aquela primeira sequência, por exemplo, que eles estão vendo o corpo, sabe? Tipo, você tem a mesa em primeiro plano desfocado, aí você tem o pessoal, e, tipo, o foco é o corpo, sabe? Ou, tipo, mais pra frente mesmo, numa cena com Alfred, assim, tipo, como ele te situa pela casa através, tipo, enquadrando ele entre objetos, sabe? E o foco da cena passa a ser o diálogo. É um negócio de blocking muito bom, assim, que eu sinto falta, sabe? Nesses blockbusters americanos. Eu sei que, inclusive, né, alguém aí vai torcer o olho quando eu falar isso, mas é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no cinema do Park Chan-wook, e que, tipo, eu sei que ele faz isso emulando o cinema americano que ele gosta e tal, mas é uma coisa que parece que o cinema americano perdeu. Não, com certeza. E eu acho que, você falou do Park Chan-wook, eu acho que o Matt Reeves é bem essa linha de diretor, só que bom, não, zoeira. Mas eu acho que ele tem muito isso, eu acho que essa é a atenção pro detalhe, sabe? Atenção pro detalhe da cena e pra essa atenção em composição muito forte, sabe? Por exemplo, esse filme tem muito isso da câmera ao alcance do personagem, do Batman principalmente, ou da câmera ao olhar do personagem, não só no desfoque nas cenas do Charada, ou no POV nas cenas do Charada, mas também em como ele usa essa imagem voyeur, né? Como as cenas que a Selina Kyle adentra na boate e ela está sendo observada pelo Batman e ela entra em contato com ele por essa imagem de como os dois se encaram dentro daquela tela que está dentro de outra tela, que é a tela do quadro cinematográfico que tem no filme, né? Assim, são várias transmissões de tela que viram foco, né? Várias vezes o POV vira o foco principal do filme, né? E muita essa coisa, né? Tipo, de como a cidade é toda cercada de sombras, né? Assim, é uma cidade suja, mas ao mesmo tempo essa cidade que tem essa estilização que vocês estão falando, né? Uma cidade que tem esses elementos anacrônicos, esses elementos mais palpáveis do dia a dia, né? Do nosso dia a dia urbano, e também uma coisa quase de cyberpunk, né? Naquela boate, naquelas luzes, etc e tal, que vai colocando
dentro dessa escuridão, esses pontos dourados dentro daquela escuridão, né? E acho que tem esses momentos de composição, de criação de cena, que o Matt Reeves já diz tudo com isso, né? Da câmera estática, na maioria das vezes, e quando a câmera sai desse momento estático e vai pro momento, ela diz muito sobre aqueles personagens. Eu acho que o auge disso é aquele momento da perseguição ao pinguim, né? Assim, que tem aquele quadro incrível do Batman indo até ele. Uhum. E que é outro uso foda de câmera subjetiva, né? Tipo, com ele de cabeça pra baixo, assim, aos olhos do pinguim e tal. E é outro momento maneiro dessa coisa que a gente tá falando do filme, ele ser meio engraçado em certos momentos, né? Que é uma perseguição onde literalmente surge uma rampa do nada, assim, pro Batman dar um salto com o Batmóvel. E é um encontro muito forte, né? Entre essas cores, né? Dessa escuridão que pega o filme, ter esse Cara, dourado. é muito foda os pontos de cores dos personagens, assim. assim. Não querendo ir pra um lado incrível. muito galera da teoria das cores do Breaking Bad, mas é um filme que usa... Ele é lindo, mas ao mesmo tempo ele é, tipo assim, preto e todo mundo usa roupa preta ou cinza ou branco ou marrom. É um filme sépia, né? Na maior parte do tempo. E ele é iluminado por raramente luzes azuis ou verdes, mas majoritariamente por essas luzes amarelas e vermelhas, né? Ao longo da noite, que é um filme extremamente, obviamente, noturno, né? Então, é muito foda como ele usa, assim, às vezes, o próprio vermelho como um sinal do Batman, né? Uma coisa que, tipo, o Batman vai chegar, tem algum elemento vermelho, como uma relação entre isso e as outros personagens com luzes amarelas, assim, é bem, bem incrível, assim. E tem momentos de luz de ação, né? Aquele momento que ele ataca a casa do Falcone, que começa a piscar as luzes, pô, muito, né? Dos tiros, né? Eu acho que o Matt Reeves é muito esse diretor que usa um esteticismo, né, de um jeito muito sóbrio, e é bem interessante como ele faz essa mistura, né, porque os filmes dele são bem, tipo, esteticamente frontais, mas de um jeito sóbrio, de um jeito sombrio, até assim, e ele consegue misturar isso muito bem. Eu acho que é um diretor realmente de mistura, né, porque ao mesmo tempo que é um diretor estático, né, uso de câmera, tudo isso, tal, assim, ele é esse diretor que é muito intenso, né, expressivo nesses sentidos. E eu acho que o David falou isso, eu concordo, que eu acho que não foi se foi o David ou o Vincent, que eu fico até meio ofendido com as comparações com o Nolan, né, porque eu vejo que é muito diferente, assim, porque eu acho que o Nolan, além da questão da cidade, eu acho que essa questão, o Batman dele, por exemplo, o Batman dele, do Christian Bale, eu sinto que é um robô, sabe? Assim, eu sinto que o filme tá sempre falando como a gente deve se sentir por ele, ao invés de desenvolver ele. Eu acho que nesse filme tem toda uma dissecação psicológica e mental do Batman. Mas não só isso, eu acho que o realismo do Nolan é um realismo mais mecânico, mais travado. Aqui, esse senso não fantasioso, esse senso mais sombrio, esse senso mais sisudo, o filme ajuda mais na criação de atmosfera que o filme tá criando, sabe? Isso tá na atmosfera. No Nolan eu sinto como uma coisa mais comum, sabe? Uma coisa mais sem vida. Aqui não, o filme te coloca a vida dentro dessa sisudez, dentro dessa seriedade do Batman, sabe? Assim, dentro desse tom, ainda com essas nuances, né? De engraçadas, pontuais que o filme tem, sabe? Então eu sinto que é muito mais complexo o que existe, sabe? E em vez de se colocar numa neutralidade visual pelo tom, que parece que o tom que importa é mais o tom do que como você cria a partir desse tom, que eu acho que é o problema do filme do Nolan, essa neutralidade. Aqui não existe essa neutralidade, né? Existe uma característica muito pessoal muito pessoal e muito direta de como está sendo criado aquilo. Nossa, total. E, cara, uma coisa que eu adoro também é porque eu acho que hoje em dia, né, ainda mais com essa onda de universo compartilhado, você tem a obrigação de encher o filme de personagem, né? Tipo, de mostrar que é um universo que tem vida e que, tipo assim, de vender uma marca, né? Você adiciona esses personagens pra vender uma marca, vender possibilidades de sequência, mas eu acho que esse é um dos poucos casos que realmente é tudo muito bem organizado, assim, tirando a cena final lá com o Coringa, né, que eu acho meio avulsa, mas é tudo muito bem organizado em torno dessa trama de investigação, sabe, com a máfia e tal. Até, tipo, o uso de personagens, sabe? Você usar o Pinguim, o Charada e a Mulher Gato e tal. E o jeito que, por exemplo, ele transita entre esses núcleos, né? Por exemplo, você tem a perseguição do Pinguim. O Pinguim, tipo, é esse agente pra ele obter informação. Depois a Mulher Gata age por ele onde ele não pode ir e tal. E o vilão é o Charada. Cara, eu adoro essa dinâmica dos três. Eu acho que é tudo muito orgânico, assim. Como o personagem vai de A a B a C com esses outros. E, tipo, eles não aparecem e parece que o papel deles foi só dar um tchau, sabe? Não é só um aceno nem nada do tipo. Eles têm um mínimo de um arco, ou pelo menos uma cena que eu acho memorável, sabe? Tipo,
além da perseguição, né? Eu adoro os diálogos com o Pinguim, assim, ele é essa coisa do Bruce Wayne ser essa pessoa super travada, né? Mesmo na personagem de Batman, ele continua sendo travado, só que de maneira impositiva. Ele tem que interagir com alguém que é mega expansivo, igual o Pinguim, cara, é uma delícia, né? E é tudo muito bem cruzadinho mesmo, É bem né? organizado. Tipo, o que você falou. Uma coisa que eu acho bem, assim, não vou dizer, genial, porque é uma ideia até um tanto direta, um tanto óbvia, assim, se a gente for parar pra pensar. Mas é muito bom como ele aproveita bem isso, né? Que existiu já em fanfic, em ideias de assim, vamos pegar até... Como se diz? Até tipo as pessoas especulando sobre, sei lá, o terceiro Batman do Nolan na época, antes de sair o terceiro, que o Nolan um dia vai pegar o Charada pra fazer esse, tipo um serial killer, né? Uma coisa assim, porque era um universo mais realista e não sei o que. Então essa ideia já foi ventilada outras vezes, mas eu gosto como nesse filme ele concretiza isso para um lado meio de um mafioso, né? Um terrorista, assim, mas ele também aproveita todo o discurso do Charada e essa coisa de Gotham é corrupta e podre em seus vários níveis. E ele se aproveita disso para o filme ele ser, a partir das vítimas, um passeio por Gotham, né? Um passeio por tudo isso que ele quer criticar. E daí, de quebra, ele vira assim, vamos passar pelo crime organizado da máfia, vamos passar pela corrupção do judiciário, pela corrupção política, pela corrupção capitalista, quando ele vai falar do pai do Bruce. É bem foda isso, assim, o jeito que ele consegue organizar isso. E eu até tava falando assim, a gente tava falando, né, Diego, antes de começar a gravar aqui, que é um filme que eu acho que ele é longo e ele parece longo, ele não é um filme tipo, nossa, passa voando, mas ele parece longo num bom sentido, assim, ele é bem preenchido nessa coisa de ser um filme que quer ser amplo, ele quer passar por tudo que ele quer passar, ele é cheio, ele é muito repleto de informações, né, isso que o David falou de ter vários personagens e vários cruzamentos entre esses personagens, entre esses núcleos. Com certeza. E eu acho que tem uma parada do filme que, tipo assim, esses personagens sempre dizem algo sobre a psique do Bruce Wayne, e essa psique é muito bem desenvolvida durante o filme, dele começar num ponto A e terminar num ponto B, mas eu acho que é muito foda como esses personagens também têm essa vida própria que o David falou. Tipo, eles servem muito pra revelar o desenvolvimento de personagem do Bruce Wayne, mas eles também ou têm um desenvolvimento de personagem muito bom, ou tem uma caracterização muito boa, e são excelentes atores, né? Tipo, a Zoe Kravitz tá ótima, o John Turturro tá maravilhoso, né? Acho que ele rouba cada cena que ele tem, né? O Paul Dano tá ótimo também. Colin Farrell tá ótimo. Então, são personagens muito bem caracterizados nos seus tipos que eles compõem, né? Os seus tipos daqueles personagens. Cada um tipo muito específico, e são tipos muito específicos, muito bem caracterizados e muito bem interpretados por esses atores, assim. Muito bem escalados. Sim. Quando você fala tipos muito específicos, também é de gênero, né, cara? Porque Sim. Cada personagem é adaptado, né, pra essa nova dinâmica, assim, pra esse gênero de investigação. E, nossa, tem essas adaptações que são perfeitas, sabe? Você imaginar o Pinguim enquanto, tipo, um capanga mafioso, a lá Tony Soprano, tipo, a Mulher Gato, tipo, enquanto essa menina que trabalha em boate e tal, apesar que, tipo, isso, sei lá, acho que já é até senso comum, né, no que tange a personagem. Mas até o Paul Dano mesmo, né, de Charada, que, aliás, é um ator que eu gosto bastante, no geral, o Paul Dano. Ele é fantástico. E aqui, eu acho que, cara, eu adoro as cenas com ele, assim, eu acho que essa coisa dele ser o espelho do Bruce Wayne, sabe, é muito legal, porque enquanto o Bruce Wayne, ele é travado, o Charada, ele é essa coisa, tipo, ele também tem esse bloqueio social, mas ele tá frequentemente jogando com descontrole, né? E aí, tipo, ele tá sempre sorrindo, ele não tem tato pra lidar com as pessoas e tal. Até a cena que ele desmonta lá, né, cantando Ave Maria, que é outra grande sequência. Eu amo a cena que começa, que o Bruce Wayne acha com outro guarda lá, a transmissão dele pros outros incéis, e ele abre o vídeo, tipo, falando todo amigável, tipo, oi, gente, tudo bem? Tipo, assim, como se ele fosse transmitir uma partida de um jogo online, assim. E aí, gente, tudo bem? E aí, conforme ele vai falando, ele vai ficando enlouquecido, sabe, assim, sabe? Ele vai do cara patético pro cara patético que é um louco gritando na periculosidade doentia dele, sabe, assim. Vão todos morrer e sucumbir, sabe, assim. Ele é muito maluco, assim. Eu acho que o Paul Dano vai bem nessas duas extremidades, sabe? Do cara que fala baixo, caricato, até o exagero
que dá o tom certo daquela coisa antagônica ao Batman, sabe, assim, essa coisa totalmente histriônica e maluca, assim, sabe, de não conseguir compreender o que ele é, sabe, assim. E ele tem muitos paralelos mesmo, né, com o Seven, principalmente, e com esses filmes neo-noir anos 90, assim, pelo menos na trama, né, embora eu não ache ele parecido de outras formas, mas eu acho que na trama ele... Esteticamente, não, de forma nenhuma. Ele traz muito disso, assim, esse imaginário, né, do psicopata. Meio o Unabomber, né? Unabomber. Se você for pensar, o Paul Dano é preso de uma forma muito parecida que o Kevin Spacey é preso lá no Seven. Se entregando, né? A personagem se entregando. A personagem da Zoe Kravitz, ela é muito semelhante a esse tipo de personagem meio crude lá do Ano de Pakura, que é uma das referências que o Matt Reeves tinha, e etc e tal. Sabe, essa mulher misteriosa que adentra esses espaços, sabe, perigosos, etc e tal. É que eu acho que ele consegue usar essa referência de forma muito orgânica em prol da criação, sabe, assim. O que é curioso, que é uma coisa que eu acho que esse imaginário de Nova Hollywood sempre tá dentro dessas adaptações mais prestigiosas por heróis, ou pelo menos esteve por um tempo. Para pensar o Coringa, o primeiro, é um filme todo pensado em como usar essas referências da Nova Hollywood, etc e tal, muito voltados para o Scorsese. Mas o Batman, lá do Christopher Nolan até, ele não tem uma referência Nova Hollywood, mas ele tem uma referência de cinema de prestígio que se assemelha, que é o Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, né, de como usar isso, né. Tanto é que ele filmou em Chicago, né, que é a cidade originária do Michael Mann. E tem toda essa coisa, o paralelo do Batman e do Coringa, o paralelo do Al Pacino e do De Niro. Só que eu acho que se ali é uma referência mais superficial, o Matt Reeves realmente consegue usar essa referência mais como criação, sabe? Ou você partir disso para algo. E eu gosto, assim, uma coisa que pode ser assim, pode parecer só que eu tô me repetindo quanto a essa questão visual do filme, mas também uma coisa que eu acho que me chamou muita atenção agora revendo, porque eu lembro que na época eu vi 2 vezes no cinema, que eu gostei porque meu pai queria ver e daí eu fui com ele da segunda vez. E daí nessa venda eu me apeguei muito a certos detalhes, assim, como é um filme de texturas também, né? A gente falou que era um filme de luz e sombra total. E tal. Plasticidade. Mas aqui ele tem essa plasticidade, essa coisa tipo do couro, da roupa dele, das várias texturas de tecidos dos apetrechos, das coisas que ele toca. Assim, é um filme que é muito próximo, às vezes, na forma como ele filma as coisas e no peso dos objetos. Né? Na cena inicial, o Charada ataca o prefeito e começa e mata ele com aquela ferramenta de carpete, né, que ele usa, que é um negócio pesado assim de metal, ele joga e o objeto vai cair bem na frente da câmera. Acho bem legal como ele faz isso, e a gente percebe isso nos apetrechos do Batman também, né? No próprio carro, né? Um carro pesado, um filme que usa muito essa coisa do peso dos objetos mesmo para manter as coisas pé no chão, às vezes simbolicamente, às vezes literalmente, assim, né? O peso das botas dele, né? Que é uma coisa que também remete a faroeste, às vezes, no momento que ele entra nas cenas. É bem foda. E eu acho... Tem um negócio de produção de vídeo que a gente fala de, tipo, acho que é dirt frame, sabe? Que é quando você usa sujeira ou lens flare, qualquer coisa assim pra, tipo, sujar o quadro, né? E ele usa excessivamente isso, assim. O diretor de fotografia, inclusive, que eu esqueci o nome agora, ele passava vaselina na câmera pra garantir que... Isso. Pra garantir que, tipo, gotas iam pegar iam ficar marcadas, assim, na tela, sabe? Ele queria escancarar muito esse mundo, assim, essas texturas que fazem parte dele. Ele é ótimo, esse cara, né? E inclusive, eu acho que o filme tem uma coisa muito boa, que ele até usa um blur nos momentos, mas ele usa muito bem esse blur pra realmente remeter essa sujeira mesmo, né? Assim, o filme tem uma plasticidade visual que é muito claramente o digital, né? Uma plástica digital muito aparente, né? Mas ele sempre adiciona algo a essa plástica digital dele, né? Esses elementos de cor, esses elementos de contraste, por aí vai, né? Assim, um digital sujo, mas muito interessante no que contém essa sujeira. E até pra capturar os personagens, né? Tipo, a pele deles e... A Carol sentou do meu lado pra assistir o filme hoje, ela falou, nossa, esse cabelo oleoso aí, né? De tipo, claro... Eu falei, pô, ele passa 12 horas por noite de capuz, né? Suando vestido de Batman, mas eu acho engraçado, assim, como o filme ele tem isso, assim, de a pele, assim, até, e daí isso vai desde você
sei lá, o rosto do Robert Pattinson não ser um rosto completamente limpo quando ele vira o Batman. É uma coisa assim bem suja, bem feita no momento, né? Ele passa aquela maquiagem preta no olho e coloca aquilo, e às vezes tá com a barba meio de uns 2, 3 dias. E vai até o outro extremo, que é tipo a maquiagem do Pinguim, né? Que é super bem trabalhada e tal, mas é uma coisa meio para dar essas texturas também da pessoa e de um jeito assim que contribui para a caricatura, mas ao mesmo tempo contribui para esse lado Com certeza. mais palpável, né? Nesse sentido, ele até me lembra até o... Cara, guardadas as devidas proporções, lógico. O Michael Mann, assim, no sentido de não tentar esconder que é digital, sabe? Usar o digital de um jeito bem tipo... não óbvio, mas um jeito bem evidente que você tá usando o digital, mas usar o digital de um jeito muito inteligente, adicionar algo pro digital. Apesar que esse é um filme que ele passou por uma técnica, eu não sei se isso foi pra versão que a gente viu nem nada, né? Mas ele passou por uma técnica que, na verdade, eles gravaram o digital e aí, tipo, depois passaram esse digital pra filme, sabe? Olha só. O Sean Baker tava até falando, né? Tipo, que... no Twitter, quando o pessoal, tipo, descobriu essa técnica, ele tava elogiando e tal, e queria fazer o mesmo com o Tangerine e tal. Você passa o digital pra filme, pra conseguir essa textura, né, de imagem e tal, e depois você volta o arquivo. Curioso, porque não me parece um filme que ele é, tipo assim, não me parece daqueles digitais que tenta emular o digital de filme ou de película, assim, sabe? E aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar do filme ou a gente pode ir pra série? Pô, cara, eu ia falar só que eu acho que a única coisa que quebra pra mim o filme, né, é aquela cena do Coringa, porque o Vincent falou isso, porque é uma coisa engraçada, o filme tá indo num ritmo, parece uma cena que quebra o filme e aí volta pro mesmo tom que ele tava antes, sabe, assim, parece uma cena meio colocada por obrigação, então, sabe, assim, talvez muito até ruim. tenha, né, sei lá. Talvez tenha sido, né? E o texto é muito ruim, sabe? É muito uma coisa muito descarada do que estão fazendo, sabe? Eu acho que fica distrativo, assim. Mas eu acho um filmaço, sabe? E o Coringa é o garoto, né, esqueci o nome. O Barry Banshees Cogan, of Fire. segurado. Que trabalhou com o Pinguim no filme lá da Irlanda. Banshees of Fire. Vamos chamar dos irlandeses. Eu gosto de chamar esse filme Os Irlandeses. As Banshees de... enfim. É o filme lá. É o filme do cara que cansa de ser amigo do outro. Né? Os Irlandeses. Bom, então é isso. Suas notas pra The Batman antes da gente ir pra Penguin. Quem começa? Pode ser o Vincent. Cara, eu vou dar 4,5 estrelas aí. Acho praticamente perfeito, adoro. E só não é meu Batman preferido porque existe Batman O Retorno do Tim Burton, que eu amo mais, mas eu adoro, assim, achei. Várias coisas nesse filme são a melhor coisa, a melhor versão de alguma coisa do Batman que eu já vi, assim. Acho esse o melhor Bruce Wayne, acho essa a melhor Gotham, acho foda, assim. Eu que sempre fui muito fã do personagem, né, que fui a criança que cresceu nos anos 90 viciada em Batman e tal, acho muito foda, muito legal. Tive minha fase Nolan, mas pra mim esse é meio que o auge de várias coisas. Perfeito. Eu vou acompanhar o Vincent, vou dar 4,5 também. Eu acho que é um filmaço. Não acho que ele chega num nível, sei lá, de excelência ou de genialidade pra eu dar um 5, mas eu acho que é um filmaço. Adoro ele. Acho que é um dos melhores Batman que tem. Eu ainda boto o Batman Retorno na frente também. E ainda boto A Máscara do Fantasma na frente também do The Batman. Mas assim, é um filme incrível, é muito foda. E também acho que talvez seja o único filme do Batman que a gente não falou disso, mas acho que é uma coisa boa a ser ressaltada, que tem cenas de ação muito bem pensadas, muito bem coreografadas, assim, sabe? Muito tensas, assim, sabe? Então é uma coisa que até nos filmes bons do Batman não costumam ter, sabe? São cenas que ou são mais genéricas ou são ruins. O meu único problema com as cenas de ação desse filme é que algumas delas eu fico com um gosto, assim, de queria que durasse mais, assim. O que não é um problema, muito rápida, né? Assim, né? Tipo, mas assim... O problema é não ter mais. Isso, tipo, a cena dele entrando lá na casa do Falcone. A perseguição eu acho perfeita, acho que ela dura o que tem que durar, mas tipo, a cena dele na polícia, eu queria ver mais disso, assim. E são cenas muito Park Chan-wookianas, né, como diria o David, né? Pô, para de trazer esse me comparar com esse cara. Ainda bem que não fui eu. Sentiu demais, né? Ainda bem que não fui eu. Mas assim, não sentido dessa coisa, né, do plano contínuo, né, e desse tipo de coreografia de porrada, tal, que depois o Demolidor pegou também, etc. Eu acho que o filme continua isso, né, e faz melhor. Mas o que eu acho muito foda, eu tenho uma relação muito parecida vai falar, né? E eu tenho uma relação muito parecida com o Vincent, no sentido que eu também cresci vendo o Batman com a Homem-Aranha é meu super-herói favorito, eu adoro o Batman e tal, assim. Tive a fase fã do Nolan também, cresci consumindo o Batman, coisas do Batman. E acho que o filme dá um take muito interessante, muito legal desse super-herói. Eu acho legal quando explora essa psique dele, essa tragédia que ele é, e essa
Essa coisa de ser um herói meio amaldiçoado, sabe? E dessa psique maluca dele, acho que um dos pontos mais me pega no Batman, assim, que eu acho muito legal. E acho que pouca gente explora isso bem, acho que esse filme consegue explorar isso bem e fazer o que eu acho que os bons filmes de super-herói fazem, né? Pegar esse conceito, você criar em cima dele com a mídia, com o formato de arte que você tem a seu favor, que eu acho que é o que o Matt Reeves faz, dentro desse tom que ele escolhe, sabe? Acho que ele consegue ir além e criar um Batman muito foda, assim. E criar um universo super-herói que é muito promissor. 4,5. Cara, quando eu vi eu dei um 4, mas acho que minha nota cresceu, assim. É um filme que cresceu pra mim também na revisão, assim. Essas coisas que a gente comentou, né, de tratamento visual dele me pegaram ainda mais. E eu acho que depois de ver a série também, eu criei um apreço ainda maior por esse universozinho do Matt Reeves, né? A gente vai comentar daqui a pouco e tal. Mas eu acho que mesmo, por exemplo, ele não tendo um envolvimento direto, né, em termos de direção e tal, são coisas que são muito bem planejadas, sabe? E outra coisa que eu não lembrava era quanto o filme ele era bem amarradinho, assim, com essa estrutura, né, de suspense investigativo, com essa coisa dos personagens, sabe? A Gotham do filme é muito viva, né, e o mistério dele também, eu adoro esse tipo de coisa e tal. Então é um 4,5. Caraca, tudo na mesma nota. Pra você ver, né, cara? Às vezes não tem muito pra fugir de você. Assim, não é nenhum Decision to Live, mas é um ótimo filme. Né? Deus me livre! When I was a kid, there was a gangster. Real old school type. Rex No ano de 2024, foi lançada a série do Pinguim, né? E aí, sobre o que é essa série, Diego? Então, o Pinguim fala dos eventos que aconteceram logo depois do chefe do Pinguim, o Carmine Falcone, ter sido preso e o Pinguim ter que lidar com esse território que está devastado para conseguir incluir nisso a sua ascensão no submundo do crime, mas também tendo que lidar com a chegada inesperada de Sofia Falcone, a filha do seu ex-chefe. Olha só, perfeito sinopse. Essa série ela teve um histórico de produção não conturbado, né, mas um pouquinho complicado, porque como quase tudo que envolve a televisão estadunidense, né, ela foi afetada pela última greve dos atores e roteiristas e tal. Uhum. Se você tá ouvindo esse programa anos depois, isso foi uma greve em prol dos direitos, né, de royalties para streaming e tal, que eram negados, assim, pros roteiristas e que foi pra frente quando os atores também fizeram a greve, né? Então ela deu uma atrasada, ela provavelmente sairia em 2023. Mas eu até gostei, assim, desse espaço a mais que a gente teve entre o filme e a série. Eu acho que foi um bom respiro, sabe? Até pensando também que depois a gente vai ter outro filme em 2026 e revisitar esse universo sobre essa outra perspectiva, eu achei muito gostosa, assim. O Matt Reeves, ele supervisionou toda a produção da série, né, mas a showrunner responsável, no caso, foi a Lawrence LeFranc, que eu não conhecia nenhum trabalho dela, né, e tipo, passando, assim, pela filmografia, ela tinha bastante coisa pra TV, mas nada que eu tenha assistido conscientemente, assim. Acho que, sei lá, talvez Agents of S.H.I.E.L.D., o que não é algo muito merituoso, né? Ela escreveu uns episódios de Chuck também, né? Bastante. Olha só. E os primeiros episódios da série, né? Os 3 primeiros são dirigidos pelo Craig Zobel, que é o diretor de Mare of Easttown, que é uma minissérie eu ia falar da década passada, mas talvez ela seja dessa década, né? A pandemia embaralhou pra sempre nossa percepção de tempo. Mas uma minissérie com a Kate Winslet também é da HBO e que eu adoro, assim. O que vocês acharam da série como um todo, aproveitando agora que, tipo, a gente também tá gravando esse programa mais ou menos umas 2 semanas depois que a série passou, né? Então acho que todo mundo tem ideias mais frescas, assim, em relação a ela. Pode começar, Vincent. Eu gostei, assim, foi uma série que ela foi crescendo em mim, porque por mais que eu tivesse empolgado pra ver, eu tinha algumas desconfianças com a série. Uma delas era essa coisa de eu não ter achado ruim, assim, tipo, na tela eu acho ok, eu acho que é um ótimo personagem no filme, como a gente já falou aí, mas de ter me perguntado por que o Colin Farrell pra esse papel, não sei o que, do Pinguim. Eu pensei, vamos fazer, beleza, porque ele é um bom coadjuvante no filme, eu fui, assim, interessado, e porque no iniciozinho, assim, do primeiro episódio, eu acho que ela vai pra um lado, assim, meio de, tipo, um lado, eu acho que até bem conscientemente, bem de forma bem de homenagem mesmo, assim, talvez até estando no HBO, de lembrar várias coisas do Tony Soprano, né? Essa coisa do gangsterismo, indo pra um lado mais sujo e mais esse lado desglamorizado da realidade. E daí eu comecei meio que, sabe, torcendo o nariz, querendo, assim, meio que medindo a série. Mas ela foi me conquistando justo porque eu acho que ela aborda muito bem esse personagem. E eu acho que ela se encaixa muito bem até aquela ideia naquela tese daquele livro do Brett Martin, dos homens difíceis, de séries que são sobre esses personagens que representam de alguma forma certas preocupações americanas e certas
tipos, né, de personalidade de pessoas, de homens de meia idade e tal. Mas acho que ela expande o escopo disso e ela vai além, assim. Porque ela tá nesse universo que a gente falou que é muito rico e muito bem embasado e muito bem construído. E ela não faz isso só com o protagonista, né? A gente vai tendo esses lados complexos aí de várias pessoas ao redor dele, né? Notadamente da Sofia, como esse... Se o Charada é um grande espelho pro Batman, a Sofia ela é meio que um grande espelho pro Oz de alguma forma, assim, também. Principalmente no arco dos dois, né? Que eles estão nesse processo que eu humildemente batizei de Coming of Crime, Isso. sabe? Que é esse amadurecimento dos dois. Tipo, ao mesmo tempo que eles estão galgando o espaço do crime, eles estão entrando em contato com os próprios traumas pessoais e familiares, particularmente, né? Ela com o pai e ele com a mãe. Ela com a mãe também, né? Que ela tenha a perda da mãe como algo bem forte na série. Mas eu gosto também, tipo, acho que os outros personagens, mesmo os que aparecem poucos, eles são muito ricos e muito interessantes, assim. Esse garoto, o Victor, né, a mãe dele, aquela prostituta, né, que aparece. Várias pessoas que aparecem, assim, pouquíssimo, mas é aquele tipo de personagem que a gente sabe que tem uma história imensa por trás dele, mesmo aparecendo pouco, assim. Então, é uma série que foi me conquistando, assim, com esse aprofundamento, assim, e ao mesmo tempo acho que ela tem em questão de trama, um enredo, assim, bem... que funciona bem, assim, bem convincente, bem esperto, bem legal, assim, do jeito que ela vai organizando essa escalada criminosa de poder, né, do Pinguim também. Eu adorei a série também, eu gostei muitíssimo. Acho que muito porque... Apesar de ter visto contra a sua vontade? Não foi contra a minha vontade. Vocês chamaram pra ver. Vocês não sabem o que eu falei ou não. Fica um mistério. O Diego Quaga não vê mais série, tá, gente? Agora ele só vê filmes, assim. Ele só vê série quando a gente obriga, assim. Senão ele não estaria nem nesse podcast. Sei. Mas eu gostei muito da série. Eu acho que eu quero fazer uma coisa bem inteligente, que é tentar não reproduzir o domínio e nem emular exatamente a mise-en-scène do Matt Reeves, porque eu acho que seria uma tentativa meio frustrada dela, até porque não sei o que tá fazendo a série, sabe? Isso não faria sentido e já é um formato diferente. Então Vendo o Batman eu fiquei até meio em choque, porque na minha cabeça ele era mais parecido com a série, né, por ter passado mais tempo vendo a série do que ele é de verdade, né, porque essa coisa que a gente elogiou dele ter esse design meio gótico, assim, isso existe mais na cabeça do Bruce Wayne, né, e a gente, por consequência, vê isso porque ele é o narrador do filme, do que, tipo, na Gotham do Pinguim, né, na Gotham do Oz e da Sofia. Que é uma do Gotham muito mais pé no chão, né? Muito mais nova-iorquina, ainda suja, mas muito mais nesse sentido, assim. O que eu gosto disso, assim, eu acho que a série vai para um caminho um pouco mais neutro do que o filme, mas ainda pegando o que o filme tem no geral, assim, né? Mais próximo. Boas escolhas, né, também, assim, de cenário. É uma série, assim, que faz sentido, por exemplo, a gente... Não destoa, né, de forma nenhuma. É uma série que a gente quase nunca vê o céu, né? A gente tá sempre, tipo, debaixo de um trilho de um trem, um subterrâneo, dentro da casa de alguém. Cenários opressivos, né, assim, filmagem opressiva, né, que se acostumado. Eu gostei muito disso. E acho que ele consegue desenvolver bem os personagens, né, esses protagonistas, principalmente a Sofia Falcone e o Oz, né, o Pinguim, né, e dissecar eles psicologicamente, além de você ter uma clássica de ação e consequência, né, que é as várias desventuras que eles vão entrando nesse mundo do crime, e o Victor e esses outros personagens que rodeiam eles são muito bem delimitados. O Vicente falou dessa ligação dela com Sopranos, até acho que tem essa ligação, mas eu vejo assim, que ela pega um imagético de Sopranos, mas coloca junto disso uma coisa muito mais direta do que esse psicologismo que tinha no Sopranos, a coisa mais cotidiana, em prol de uma tema mais de ação mesmo, enquanto você vai desenvolvendo aquelas figuras chaves que tem na série, num tipo de abordagem bem tipo Scarface, as versões que tem, que é esse Coming of Crime que o David falou, né? Que é o mafioso ascendendo. Eles até usar um filme muito foda de referência, que é um filme britânico de máfia, que é The Long Good Friday, com o Bob Ross. Cara, eu adoro esse filme. Que é tipo narrativa. Né, esse é maravilhoso, né? Então acho que essa série consegue conduzir muito bem, tipo, quem são os personagens, o progressimento daquela história, você ficar refém do que veio antes, assim. Nossa, eu não podia concordar mais com o que vocês falaram, assim, eu amei a série. É uma série que eu já tinha gostado do primeiro episódio, né, e o segundo episódio rola todo aquele xadrez 4D, né, dos personagens, tipo, do Oz tentando se livrar do cara que tá preso na casa, enquanto o menino tá fazendo outra coisa lá fora, né, e a série fica saltando os núcleos, e aí foi quando ela engatou de vez pra mim, eu falei, nossa, isso aí
tem potencial pra ser realmente uma das melhores do ano. E acabou que a série conseguiu confirmar isso pra mim, né? Eu gostei muito da abordagem do Oz, assim. Cara, é engraçado porque no The Batman ele é um coadjuvante, tipo, tão momentâneo, né? Mas funciona tanto enquanto alívio cômico. E aqui você vê ele nessas diferentes instâncias dele, né? Essa coisa mais desse homem fragilizado e que prioriza a mãe acima de tudo, ao mesmo tempo que toda vez que ele tá falando com as pessoas, o Colin Farrell parece que muda a voz, né? Ele muda a persona também, ele tá sempre, come on, né? Ele parece que tá sempre debochando, assim, da pessoa, ou essa coisa meio irritadiça, né? E o processo de maquiagem dele, assim, que é um negócio fantástico de você ver em tela, né? As diferentes texturas da pele dele, aquele queixo que emenda no peito e parece que você não consegue ver onde acaba a cabeça e começa a barriga, sabe? Ah, cara, eu adorei, assim. E tem a Sofia Falcone, né? Que é uma personagem fantástica, assim. Achei uma adição riquíssima. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma personagem adaptada em live action dessa maneira, né? Tirando, sei lá, Gotham, alguma coisa do tipo. Sem dúvida. E eu achei muito interessante, tipo, essa abordagem pra ela, Mas né? ela tem nos gibis, essa personagem, não sei se vocês conhecem. Tem. Ela aparece, inclusive, no Batman Silêncio, o caralho, Longo Dia ela é das uma personagem Bruxas, né? ativa. Isso. Essas narrativas. Na verdade, eu tinha confundido, era no Longo Dia das Bruxas mesmo. Mas ela é uma personagem do Bativerso mesmo. Mas fiquei muito surpreso, assim, com a adaptação. Não só porque eu achei que a personagem, ela tem nuances muito próprias, né? Tipo, essa coisa dela ser o espelho do Oz, ao mesmo tempo que, tipo, ela é essa pessoa que se frustrou com o pai, né? Tipo, descobrir que o pai é o assassino e isso marcou ela pra sempre. Mas, cara, com certeza, tipo, o maior destaque pra mim é a atuação da Christian Milioti, assim. É uma atriz fantástica, né? Eu já gostava dela em projetos menores, né? Adoro ela naquele episódio de Black Mirror, que ela tá lá e pouca gente gosta do episódio, em cima de todo mundo gosta dela. Gosto dela em How I Met Your Mother, né? Mas aí é meio chovendo molhado e tal. Mas, cara, o que ela faz nesse papel, né? Tipo, essa coisa do descontrole dela frequente com o olhar, assim. Nossa, eu achei brilhante, assim. Tem vários momentos que você vê que ela tá muito irritada, né? Por exemplo, num dos primeiros episódios mesmo, né? Quando, tipo, ela tá interagindo com a sobrinha e aí a tia fala, aí a sobrinha deixa escapar, né? Um negócio muito típico de criança. Ela fala, minha mãe não quer que eu fale com você e tal. Ela vai lá e, tipo, tá falando com a sobrinha, elas estão num clima mó gostoso e a tia dela está fingindo normalidade. Só que aí quando ela encosta na menina, ela vê quanto a mãe fica receosa, sabe? Ela, tipo, olha com o rabo de olho, assim, sabe? Essa coisa dela tá sempre frustrada por as pessoas não conseguirem ver ela além de ser um monstro. E aí você vê esse processo dela se tornando esse monstro conforme a série passa, sabe? Me espantou você não mencionar que a Christian Milioti também fez a mãe da Molly, do Fargo. É verdade, né? Outro papel excelente dela aí em Fargo. Ela fez um papel que eu lembro dela, claro, né? Filme Bro. É a primeira esposa do Lobo de Wall Street, né? Que ela também fez aquele filme legal dela com a Andy Samberg. Não vou lembrar o nome desse filme. É Palm Beach, Palm Springs. É bom. Palm Springs. É bacana. É legal esse bacana, filme. simpático. Bacana. Mas eu gosto muito dela e é curioso, porque a gente geralmente associa ela a papéis mais leves, né? E eu acho que ela consegue tanto dar um encanto pra Sofia Falcone e pra tragédia que é a vida dela, e os traumas contínuos dela e a psique dela, quanto consegue ser verdadeiramente assustadora e sádica e violenta pelo olhar dela, assim, né? De como a personagem dela sofre por várias transformações, né, de posição, né, em diferentes fases, né, de como ela se posiciona em cena, de como o corpo dela atua em cena. Eu acho isso muito foda dela, assim, né? E de como ela é realmente esse espelho pro Oz, né? E um espelho que tem vida própria, né? Que até rouba algumas vezes o protagonista da série, né? Fica muito dividido entre ela e ele, né? Porque se ele é esse psicopata que vem de baixo, né? Ela é essa criminosa que vem de cima, né? Assim, né? E o filme muito sobre... A série é muito sobre isso, né? Esse estudo de personagens sobre essa psicopatia do Pinguim, né? De onde vem essa psicopatia? Os dois são, né, muito como age essa psicopatas, psicopatia? Né? E ela também é uma psicopata, né? Total. Sim, mas eu acho que é muito bonito porque são relações de psicopatia a partir de relações paternais, né? A do Oz com a mãe, assim, essa dependência emocional que ele tem dela, né? Tipo, ao ponto que... não precisava usar de spoiler porque está no Pinguim Dançarino, né? Mas ao ponto que ele mata os irmãos, assim, pra ter mais atenção da mãe. E ela por frustração com o pai, né? Porque ela tinha uma visão do pai e o pai condena ela pro sofrimento eterno lá no Arkham e tal. Até acho bonito que o final da série, tipo, o Oz fala que vai mandar ela pro inferno e mande de volta pro Arkham, porque é lá onde as almas meio que são mandadas pra sofrer mesmo, né? Nesse universo, assim. Cara,
E o Diego falou, tipo, tem momentos que ela rouba a cena. Cara, eu acho que por boa parte da série, assim, é até foda admitir isso, né? Porque eu também acho que o Colin Farrell tá fantástico. A série é muito um Sofia Falcone show, né? Tem vários momentos que a gente acompanha ela e o arco dela tá mais interessante que o Oz, ou que o Oz tá sumido e tal. As ações dela ficam muito mais claras pra gente, enquanto espectador, do que do Oz, né? O que, tipo, depois a série inverte no final e joga justamente com o quão não claras as ações dele eram, né? O quão imprevisível ele é. Mas eu acho que ela, no geral, é um personagem, assim, que a gente acompanha mais ativamente na série. E que eu gosto bastante disso, né? Somado a isso, outros detalhes que eu adoro da série. Eu gosto que o Pinguim ganha um Robin dele, né? Ele tem o Vic, que é o Victor Aguilar e tal, que é um menino que, tipo, tal qual o Robin lá, o Jason Todd, tá roubando os pneus do carro dele e aí vira assistente dele, assim, durante a série e tal. E eu adoro, tipo, essa dinâmica, porque no começo da série ele fala, né, sobre o Rex Calabrese, que era um mafioso que cuidava da comunidade, assim, e depois isso é uma coisa que volta no final, né, a Sofia Falcone, ela até ironiza isso, né, ela fala, Oswald Cobb, Man of the People, né, e é muito esse o jeito que ele quer se vender, mas muito tipo assim, mas não por realmente se preocupar com a comunidade, né, mas por estar buscando um tipo de aprovação. Inclusive, ela é uma série que ela é muito bem fechada, assim, em falas de personagens, né, porque, por exemplo, quando a Sofia Falcone, ela tá visitando a prostituta lá com que o Oz trans e tal, tipo, ela vê que tem um monte de coisa de BDSM, né, e dominação, e ela tenta adivinhar, assim, tipo, o que o Oz curte e tal, aí lá você ficaria surpreso, e aí no final a gente descobre que rola um roleplay dela agindo como se fosse a mãe dele, assim, mas não é um negócio sexual, né? Essa falta de aprovação da mãe que ele nunca teve materializada nessa mulher com quem ele paga pra sair. Uma coisa que eu acho muito foda no Oz, né, é que nesse desenvolvimento de personagem dele, que existe uma coisa de desenvolver de onde vem essa maldade dele, de onde vem essa psicopatia dele, mas é como a gente até falou disso no grupo nosso, mas a série não justifica e não romantiza esse lado perverso dele, assim, esse lado criminoso dele. Tipo, mostra que é um cara ruim, um cara perverso, mostra de onde isso veio, mostra as dimensões psicológicas dele, mostra as nuances dele, mas as nuances não justificam ele, assim, pelo contrário, né? Ele só... essas dificuldades dele, essa falta de sentimento dele, por mais que ele tenta sentir algo, isso é o que causa ele se tornar um monstro pior e pior e pior. Porque ele não sabe lidar com isso de um jeito que não seja um jeito ultra perverso, né? O que faz que ele deforme totalmente as relações que ele tem com a mãe e as relações que ele tem com o Vic, né? Que são os traços de humanidade que ele poderia ter, ele elimina e rompe isso. E ele... Isso é uma coisa que vem muito disso, assim, desse personagem complexo, vilanesco e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto como ele tem esses momentos de... E daí eu acho que a série joga com isso, assim, são momentos de humanidade, por exemplo, quando ele cria relações com o Victor, mas que depois que ele faz certas coisas, a gente fica se perguntando, aquilo era um momento de humanidade ou era um momento dele tentando ser humano, né? Fingindo ser mais humano, né? É muito isso. E daí a gente fica sempre nesse limiar, assim. Eu fui me chocando, assim, com o quão perverso ele era, com o quão violento ele era, né? Claro que... mas ao mesmo tempo, assim, claro que eu esperava que ele fosse bem vilanesco, bem brutal e tudo. Inclusive uma série muito violenta, né? Às vezes sem demonstrar exatamente essa violência, mas às vezes demonstrando bem claramente. Mas eu fui me chocando, assim, quando chegou no episódio dos irmãos, eu até mandei mensagem pro David na hora, eu pensei, caralho, porque eu vi meio atrasado o final, né? Eu vi tudo meio que na semana passada, assim, que eu tinha parado no meio da temporada por causa da mostra. E eu fiquei meio, assim, chocado, assim, quando a série foi revelando certas coisas, assim. E eu gosto como ele é violento sem fugir muito disso. E como ele tá disposto, no final, a jogar todo mundo, a passar literalmente por cima de todo mundo, né? Nessa escalada de poder dele. É uma violência muito crua, né? A série é muito crua, né? A violência é muito crua, somada com isso, né? Eu acho o Colin Farrell excelente na série, assim, o Christian Bale eu acho muito fantástico, mas o Colin Farrell, cara, excelente também. E acho engraçado que a gente até esquece que é o Colin Farrell, mas a gente sempre vê ele lá atuando muito fortemente, né? Sendo o que ele é, sabe? Assim, a gente tem essas toneladas de maquiagem, mas tem o ser humano Colin Farrell ali, e a gente se coloca uma coisa dentro... de uso de voz também, né? De uso de voz, exatamente, assim. Ele é muito expressivo. Ele consegue criar o Pinguim, esse personagem muito expressivo, que é muito triste e muito asqueroso. E a gente sente uma simpatia por ele, mas é uma simpatia
que vai se esvaindo quando a gente percebe a perversidade daquela pessoa, sabe? É uma simpatia pela proximidade, por ligação que a gente tem, por interesse de quem ele é, mas depois a gente vai percebendo que quem ele é, isso tá no físico dele, isso tá na expressão dele. Muito foda o trabalho. É um ótimo ator. Bom. Nossa, cara, é No demais. início da temporada eu fiquei um pouco... Eu demorei pra me acostumar, assim, com todos os nomes. Eu fiquei um pouco confuso, assim, no primeiro episódio. Primeiro e segundo, principalmente, de... Com aqueles mafiosos Calma todos, aí, né? vovó. Exatamente, assim, tipo, quem era... É que eu também não vi o filme fazia tempo, né? E eu não fui nem atrás de saber o que acontece. Eu nem lembrava que o Falcone morria no filme. Cara, eu achei engraçado, tipo, vocês comentando isso, você e um amigo nosso, que Yuri. ele provavelmente, pela primeira vez eu vou falar de alguém que vai estar ouvindo esse podcast, o Yuri, ele reclamou da mesma coisa, mas, cara, eu não sei qual que é a pira Não, não é uma reclamação, assim, eu achei, eu só fiquei assim meio... Uma Não, mas é tipo confusão, um né? ponto, né? É, É um ponto a ser levantado, mas eu nunca entendi essa pira, porque, tipo, eu sempre tenho pra mim, quando eu tô vendo essa série, tipo, uma hora a série vai explicar quem são as não me pessoas, sabe? incomoda isso, realmente. Isso, tipo assim, eu só ficava tentando lembrar mesmo, assim, tipo, tá, o Maroni tá preso? Será que ele foi preso no The Batman e eu não vi? Tipo, o pai, tipo, aparece o pai morto, daí eu pensei, realmente ele morre no final do filme, e daí tem a família dela e tal. Ser outro ator não ajuda também, né? Mudou o ator e tal. Nem precisava, né? Podiam, porque ele só aparece numa foto, né? Então... Não, ele aparece no no flashback inteiro. flashback. Ele aparece no flashback. É que ele tá muito parecido no flashback. O Max Strong realmente ficou muito de Fez um Tortuga. pouco cosplay de John Tortuga. É, exatamente. Mas eu acho, Vincent, o que eu senti, eu concordo com vocês, são muitos nomes e muitas coisas acontecendo nesse sentido dos mafiosos, mas eu acho eles todos tão funcionais no sentido que eles realmente são peças para mover a história, para mover as aventuras do Pinguim e da Sofia durante eles, assim, que eu não me importei muito, assim, sabe? Uma coisa que eu achei curiosa, não é uma reclamação, mas que eu achei curiosa, foi ver aquele guarda da prisão do Sonho de Liberdade, o Clancy Brown, que ele faz o Maroni, Cara, né? eu adoro o É Clancy engraçado Brown. que ele não tem cara. Acho muito Ele bom. é ótimo, mas ele não tem cara de italiano de jeito nenhum, Aham. cara. Acho muito engraçado isso. Muito doido, cara. Assim. Por que esse cara? Nossa, ele é guarda de um Esquece sonho de de uma- liberdade. Não sabia disso. Ele é o guarda filho da puta do Sonho de Liberdade. Eu lembro dele que ele fez aquela série. Mas o Billions. filho da puta que quase joga o protagonista do Quase depois joga vira ele amigo do dele. telhado, exatamente. Ah, tá. Caralho, eu vou pôr uma imagem dele de novo aqui pra ver se eu reconheço. Ele faz a voz do seu Siguiguejo lá fora. E ele não tem cara de italiano de jeito nenhum. E ele tá em algum John Wick. Tá, ele tá no último John Wick, ele é o cara que fica conversando com o Sasgard. É verdade. Dele, Isso. do cara da organização. Isso. E não, mas ele é ótimo, né? Mas eu achei engraçado ver ele de mafioso, italiano. Não é italiano nada, assim, fica chocante. E até tem a cena dele cozinhando a muito comida irritante, italiana, né? Que é um clássico de filme de máfia, né? De série, filme de máfia, de fazer macarrão, sei lá o que eles fazem. Mas ali eles fazem uma coisa de berinjela no final da vida. Eu achei muito curiosa a escala, o casting desses atores, sabe? Tipo, o ator lá do House of Cards, o Michael Kelly, né? Não são uns tipos muito, né, italianões. É diferente do cara que aparece no flashback, que é o cara do irlandês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que aparece com o pingo de criança, sabe? Uhum. Aquele pescoçudo que parece uma girafa. Sim, ele Que ele parece o Jason ele Schwartzman, fez esse cara, o Rex Calabrese. o cara do o irlandês. Irlandês. Isso, exatamente, que o De Niro mata. Então, ele é um cara muito, tipo, aquele estilo máfia italiano. Isso é até curioso, que faz até como é um filme de quadrinho, faz coisa quadrinhesca. É uma máfia italiana, italiana meio... Mesma coisa, né, tipo, de um mundo específico, sabe, assim, do mundo não nosso. Interessante. Ele mantém, né? A gente falou que ele não é tão parecido com o filme em si visualmente e esteticamente, mas ele mantém vários princípios desse universo apresentado, né? Então, a máfia, a droga, que tipo, eles não vão. Tipo, ninguém em Gotham vai ser viciado em heroína ou crack, né? Eles vão ser viciados em alguma droga específica, inventada e tal, não sei o quê. Esse tipo de coisa eu acho interessante. Vai a gota, né? Que é uma coisa que vem do Batman, inclusive. Eu não lembrava que essa droga já tava no Batman. No começo tem um cara usando a máscara lá, meio Zé Gotinha, assim, né? Tem sim. E gota, inclusive, é a droga favorita da ficção, né? Porque Juiz Dredd e tal, né? É uma recorrência, assim, dessas narrativas de ficção. Droga que você injeta no olho. Looper também, eles pingam gota no olho. É porque é um jeito de você saber que a pessoa tá usando droga sem ter uma cena de seringa, né? Ou cheirando alguma coisa pra não ser muito próximo da realidade. Isso é engraçado também, porque é uma série que ela foi atribuída à HBO, né? A HBO pegou ela depois pra lançar, né? E aí acabou sendo uma série da HBO e que passa e que vai pra Max no mesmo tempo, né? Mas ela não começou como uma série da HBO, né? Isso ela foi virando uma série da HBO depois, né? Tanto é
que, tipo, ela tem um uso de palavrão, principalmente nos últimos episódios, fucks, etc e tal, mas ela tem um uso até, tipo, quando é pra indicar alguma cena de sexo, alguma coisa, os personagens sempre estão usando sutiã, sempre estão de Sim, os cueca. personagens estão mais no pós-sexo, né? do que no Exatamente, sexo. exatamente. Isso é uma coisa que eu senti falta. Tipo, realmente tem uma cena lá de dominação de BDSM com a Sofia Falcone, e aí, tipo, a gente só pega o final, né? Ele se arrumando depois dessa. É uma série um pouco mais... Ela começa, quase né, com sempre ela comportada, já... né? Não é comportada, mas sempre. Isso, é verdade. Isso mesmo. Mas talvez seja uma Apesar coisa que eu acho que com série de censura, streaming né? não tem essa preocupação, na verdade. Ah, não, acho que não, porque era pro Max, né? Era uma série de streaming. Essa série de streaming não tem preocupação e tal. Ela, inclusive, migrou pro HBO, porque a nova gestão da Warner falou que não fazia sentido, já que, tipo, as séries do Max eram, tipo, todas passavam por um suposto filtro de qualidade, né? Bom, das que eu vi, pelo menos eu gostei também. É um suposto filtro de qualidade que seria o mesmo do HBO, então por que não transferir logo tudo pro HBO? Fazer uma coisa, né? Logo, essa frescura, com certeza. Mas eu acho, David, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, você pegar essas séries, tipo, das séries da Marvel na Netflix, tudo bem, elas tinham mais uma liberdade de violência e tal, assim, mas elas não tinham, tipo, palavrão adoidado, nudez, assim, sabe? Tem uma certa limite a coisa. Ah, mas aí você pega Sense8 na Netflix, por exemplo, já é uma série Sem que dúvida, tem uma putaria sem come dúvida. solta. Eu falo mais essa série que já vem de uma marca, né, muito protegida, né? Tipo, não sei como vai ser a série do Demolidor agora na Disney, sabe? Mas Ah, Nossa, um lixo, né? Nossa, eu fiquei tão triste Não, quando apareceu essa pode. imagem do Demolidor essa semana. Me deu uma depressão tão grande. Eu fiquei, caralho, eu vi o Pinguim e agora aparece isso na minha timeline. Foda. Então, isso é uma coisa boa de se falar, né? Que eu acho que o Pinguim fazia muitos anos que eu não via uma série de super-herói que nem Pinguim. É uma série que parece feita por seres humanos mesmo, assim, né? Tipo, parece que as pessoas estão por trás dela, são seres humanos. Acho que desde o final de Legion, talvez, provavelmente, assim. Eu não lembro dizer. Eu ia dizer, a última série de super-herói boa que eu vi foi Legion, que o David ficou me enchendo o saco pra ver, e daí eu vi. Fez E como efeito. sempre eu estava certo, né, cara? Impressionante, assim. Como Mas eu tenho cabe. que voltar, que eu só vi uma temporada. Porque dá pra contar nos dedos essas séries. Tipo, o David fala muito de Superman e Lois, eu não vi ainda, vou começar. Pô, eu tal, vi um não sei o desse quê, é bom, hein? acredito Um neles. episódio desse é bom, achei bom. Parece uma série boa mesmo, parece uma série boa. Ah, Parece Watchmen Diego foi uma Pérez. boa minissérie, né? Watchmen, então, acho que foi isso, né? Porque você conta, tipo, Watchmen. A primeira E tem um denominador comum aí, hein, gente. Estou percebendo. Não, mas, por exemplo, Demolidor, a série da Netflix foi muito boa. A primeira temporada de Jessica Jones foi muito boa. Mas são isso, né? São esses ligados. Não sei. Não sei se eu ia gostar Eu realmente. gostava bastante muito. Jessica Jones também. Bem, Demolidor eu acho que não, mas Jessica Jones eu ia. Assim. Não vamos eu fazer já revi isso. episódios, não, sei lá, nos últimos 3 anos, mas eu revi. A primeira depois. temporada era muito boa. Eu não vi nenhuma das recentes da Marvel, né? Mas devem ser horríveis todas. Não. Sim. Não viu, você parou faz um ano, né? Mas até lá você tava vendo. Então, eu tava vendo, eu parei no meio de Moon Knight, foi minha gota d'água. Meu Deus. Mas então, essas são séries que não parecem feitas por seres humanos, sabe? Parece que tudo é robótico, parece que são robôs por trás delas, assim. Você não sabe diferenciar se é uma IA fazendo tudo isso. Aquela ou se série do são- John se Cena, são né? pessoas. Que dizem que é legal, mas eu não... Pacificador é muito boa. É muito boa também. Cara, tô falando que tem um denominador comum aí, velho. A Warner é a casa dos artistas, né? A casa dos autores. Já foi, né? Agora tá mais divisível. Agora é a casa das franquias, né? Como tudo em Hollywood, infelizmente. Mas ainda, tipo, sobre os personagens, né, cara? Eu gostei, tipo, como a série tomou esse cuidado pra construir essa teia complexa de relacionamento entre eles. Ao ponto que, tipo assim, um colega nosso até falou que provavelmente no final da série o Pinguim, né, o Ozzy ia matar o Victor. E aí, tipo, não sei não e tal. E, tipo, no começo da série, se ele matar esse moleque eu não vou me importar. Mas realmente a série constrói a relação dos dois de uma maneira tão paternalista, né? Dele se preocupando com o garoto e tal. E depois ele sendo salvo pelas ações do garoto, né? Que eu realmente senti, assim, a morte dele, sabe? Essa coisa dele sacrificar de novo alguém da família, porque a família, tipo... Ao mesmo tempo que a âncora dele, né? No que diz respeito à validação da mãe, é o que torna ele fraco e tal. Ele estrangulando o moleque no final. Nossa, é uma cena É uma coisa fortíssima. complexa até, porque, tipo, ele gosta de verdade do garoto, só que do jeito dele. Só que ele não sabe lidar com isso, então, já que ele não sabe lidar com isso, o que eu vou fazer? Na verdade, é o contrário, né? Eu não acho que ele não sabe lidar. Eu acho que é justamente por perceber que ele gosta do menino que ele tem que se livrar Vai ser uma dele. fraqueza. Exatamente, então, ele não sabe lidar com esse sentimento, sabe? Ele vê como uma fraqueza. Aí, o que ele decide fazer? Matar o garoto. Não, e é uma série, assim, que ela faz coisas que parecem óbvias pra uma minissérie, mas a gente falou aí de Marvel, Total. não sei o que, de que não tem esse pensamento do óbvio, assim, de... É uma minissérie fechada de 8 episódios, é isso? 8, Isso. É isso, 8, né?
que sabe aproveitar esse tempo, né? Não só de ter uma história longa e desenvolvida, mas, por exemplo, tem um episódio que é o episódio da Sofia, que é muito foda, né? Eu acho que é um dos melhores episódios da série. É ótimo. Tem um episódio que é focado no Vic e começa com ele, com esse trauma da casa dele sendo inundada naquele dia, né? E eu gosto como tem esse... No final do Batman. Isso é uma coisa que, assim como as cenas de ação em Batman, que eu acho muito boas e queria mais, é uma das coisas que eu acho que a série, no caso, poderia talvez desenvolver mais, que eu gosto muito, que é mostrar esse lado de instituições falidas, né? De que eles estão numa parte de Gotham completamente esquecida e que não tá melhorando de forma nenhuma e não tem nem sinal disso, e daí que o crime organizado entra como tomando conta desse vácuo de poder, meio Furacão Katrina, assim, uma coisa assim, meio tipo... Katrina, né? Tragédia, né? É uma coisa meio David Simon, né? A gente falou do Sopranos, né? Essa parte meio David Simon. Eu gostaria de talvez ter mais muito personagens desse... Não que a série fosse fazer um discurso... Desse núcleo periférico, né? Dessa periferia. Um discurso... Não, mas personagens dessas instituições, assim, ver talvez mais da imprensa, mais do judiciário, sabe? Até tem um cara, né, que é meio que um juiz ou alguma coisa assim, né? Uma coisa assim no meio da série. Eu acho que talvez... Futuro prefeito de Gotham, né? É bem legal isso quando aparece também. Sim. Cara, inclusive, a gente comentou, né, tipo, esse negócio da Gotham não ser derivativa. E eu acho que uma outra coisa que a série faz muito bem é, tipo, construir essa Gotham, né, em termos dessas instituições falidas também. Mas em termos de, tipo, o povo pequeno, sabe? Tipo, a galera mais periférica, a galera mais pobre. E aí entender como essa galera, no fim das contas, acaba, tipo, sendo usada como massa de manobra pelo Oz, né, e tal. Muito nesse arco de validação dele, né, enquanto ascensão como mafioso. Ele consegue se tornar um mafioso com esse discurso coletivista, né? Com essa promessa de um futuro melhor, que é exatamente o que... Ele é um populista, ele é total. Trabalhista Exatamente. também, ele suja as mãos, ele vai lá, ele faz as coisas, né? Ele é tipo um Jimmy Hoffa, né? Ele é o Jimmy Hoffa, né, da parada. Caralho, pior que é muito isso mesmo. Ele é o Brizola de Gotham, trabalhista. Calma. Calma. Ou você pode falar que ele é o Maluf, né? Porque ele mata, mas Isso, faz. exatamente. É verdade que o Maluf é um político populista, né? Pode crer. Sim. Enfim, eu adoro esse aspecto, assim. Eu gosto, inclusive, de como a série consegue trazer esses contornos políticos quando ela precisa, sem, tipo, ficar muito óbvia no discurso, sabe? Tipo, quando ele consegue recuperar a energia lá pro negócio, e aí depois isso desencadeia toda uma série de acontecimentos que a gente acompanha no final da série. Enfim, tipo, tudo que tange, tipo... Esse é um dos poucos casos, assim, que você tá vendo um produto que é claramente derivado do outro, só que ele não é dependente do outro, né? Porque, por exemplo, aconteceu esse negócio da enchente, e se você não viu o Batman, foda-se, aconteceu esse negócio da enchente. Ele até menciona por alto, né? Ele fala, tipo, putz, tudo isso por causa de um homem louco, né? E aí, tipo, isso, sei lá, se você não viu o filme, foda-se, mas se você viu, você entende que é o charada e tal. Mas é tudo bem passado por alto, sabe? Que o que importa, no fim das contas, é essa narrativa, esse confronto entre ascensões, né? A ascensão da Sofia e a ascensão do Oz. E se a gente tá vendo uma série tão focada no lugar do Pinguim e no lugar da Sofia, não faz sentido ter o Batman, porque eles estão preocupados com outras coisas que não estão nesse olhar dele. Assim. Sim, inclusive rolou umas reclamações disso no final do último episódio. Eu acho que as pessoas também não sabem ler as coisas que elas estão consumindo, sabe? Porque, por exemplo, Batman, é porque o Batman é de X jeito no filme. Cara, no filme é a perspectiva dele, narrado por ele, com a câmera, tipo, mostrando o mundo do jeito que ele vê. Tem um bom exemplo, inclusive, em Pinguim, como tudo é uma questão de perspectiva, porque, por exemplo, quando a gente já vê o primeiro flashback, a gente tá vendo o ponto de vista do Oz, né? Então a mãe dele aparece como jovem, bonita e tal. E aí quando a gente tá vendo a terapia de regressão, a gente tá vendo o ponto de vista da mãe, e ela se vê como ela é agora, né? Então, tipo, é essa mãe mais velha com o Oz mais novo. Não, sem dúvida nenhuma, né, cara? Isso eu acho muito foda do filme, né? Como ele é do filme, da série. De como ela é bem... Ele de prestígio é assim, né? Não dá nem pra diferenciar. Inclusive é legal isso, né? Que o David falou, essa marcação dos episódios, né? Como ele não é um filme estendido. A série não é um filme estendido. Não sei quantas horas, assim. Ao mesmo tempo que ela consegue usar o formato de série de um jeito muito coerente, um jeito muito contínuo, né? Não fica nada fica nem corrido, nem tem uma barriga, sabe? Assim, é bem tudo muito próprio disso mesmo, sabe? Ela consegue usar o tempo dela do melhor jeito possível, né? Para sair o desenvolvimento dela, né? Você sabe o que vai acontecer do ponto A pro ponto C pro ponto B, mas ela consegue desenvolver isso de um jeito muito bom e muito legal e te dá tempo de vivenciar aqueles personagens, os desenvolvimentos deles. Total.
E aí, vocês têm mais alguma coisa pra comentar em específico ou a gente encerra? Não, acho que é só isso pra mim. Acho que é isso, né? Assim, né? E a gente espera ver a Sofia Falcone em outras coisas, né? Depois do gancho que tiver. Ele realmente se torna o brilho da série, a coisa que todo mundo O brilho se da série. apaixona, assim. Não, eu ia falar isso. Que é bom que quando tem essa volta, esse comeback pra Mulher Gato, é uma coisa ligada à personagem também, não é uma coisa puramente piscadinha, sabe? Sabe? É a Selina Kyle. Nesse sentido, ela até lida melhor com esse aceno do que no Batman, né? Que no Batman a gente falou, tem essa coisa de aparecer o Coringa e ser meio esquisito. Aqui todos não tem essa quebra. Todos os acenos à série, que eu acho que são essa coisa da Mulher Gato e a coisa do Bate-sinal no final. Do bate-sinal no final, são coisas que fazem sentido, né? Inclusive, eu acho bonito como ele vai... Assim, é bonito porque é clássico, né? Tem coisas que não tem muito o que mudar, que o clássico funciona mesmo, essa coisa de ele está ascendendo ao crime, daí no final ele ascendeu e ele tá tipo numa cobertura, num prédio gigante, assim. E daí que aparece o bate-sinal meio que subtextualmente, colocando assim, agora ele tá aparecendo o suficiente pro Batman talvez se importar, que teve essa coisa de reclamar que não tem o Batman, que é uma besteira, né, de o Batman não aparece, não sei o quê, mas uma que faz sentido, né, dentro dessa lógica de trama, de que não aparece porque Gotham é muito grande e tava literalmente logo depois de uma tragédia, né, a série se passa em 1 ou 2 semanas, eu acho. Tanto isso quanto no sentido clássico, assim, narrativo mesmo, de agora ele realmente se solidifica como um vilão que talvez vá chamar a atenção do Batman e tal. E eu tenho uma teoria, talvez, que, não sei, né? Talvez o Pinguim esteja sendo construído para ser o grande vilão desse universo do Matt Reeves. Talvez seja essa que é a grande parada, né? A gente vê, tipo, o começo dele no The Batman, ver o desenvolvimento dele na série do Pinguim para ele se tornar esse, talvez, grande vilão, big boss final, assim. Ou não, né? Mas eu fiquei pensando... O que talvez faça bastante sentido, né? Dele ser essa coisa de que o grande vilão do Batman é essa coisa do sistema e das instituições, e o Pinguim ser uma representação disso, de um cara que sempre falam, né, que o Pinguim é o cara das sombras, que manda, que não sei o quê, que o Pinguim nunca foi, né, em nenhuma versão ele é um vilão que vai sair na mão com o Batman, assim, dificilmente. Vai sair com guarda-chuva, né, aquele Batman. No caso dele, sair na asa. E eu acho que essa série concretiza bem isso. Vocês acham que claro que tem o Danny DeVito, né, mas assim, é uma das melhores versões do Pinguim, eu acho, né. A segunda melhor, do personagem em si. Acho que a segunda melhor pra mim, assim, né. Com certeza. O Danny DeVito é imbatível, não tem como. Vocês viram aquela série do Pinguim que teve da CW? O Batman do Tim Burton. Era do Pinguim essa série? Não. É o Gotham. Gotham, é que ele é o protagonista, mas... a cidade, teoricamente, é protagonista, mas ele é o personagem... Eu vi episódios soltos, assim, não gostei do que eu vi. Eu acho que eu vi a primeira completa. Eu não curto a série também, não. Mas eu acho legal a versão do Oz lá. Dessas versões, assim, eu vou te falar que o melhor que surgiu em Gotham, pra mim, foi o Coringa de Gotham, assim, o geral. Era mas realmente. de resto... Mas enfim, a gente tá divagando demais, já. O Pinguim da série animada, né? Ele é um dos vilões mais indiferentes, né? Assim, tipo da série animada do Batman. Né? Não tem um episódio que você fala, caralho, Pinguim nesse episódio, né? Realmente. Tanto é que eu acho que ele fica mais legal depois, né? Que a série é formulada, né? Tipo, o visual dos personagens, e ele vai pra esse lado de ser dono de boate, ser um mafioso queer-coded, né? O Pinguim vira. Uhum. Mas eu não acho que, tipo, esse planejamento, assim, do Pinguim enquanto personagem vai rolar, tipo assim, foi conscientemente pensado no negócio do Matt Reeves, né? Talvez isso role justamente porque o desenvolvimento dele ficou muito rico. Mas eu não acho que foi alguma coisa planejada, nem nada do tipo. Eu vejo muita gente, inclusive, especulando que, tipo, se os filmes dele não vão ser meio sobre 3 pilares de Gotham, sabe? Tipo, primeiro você lida com essa coisa da máfia, e depois você lida com essa violência no meio das instituições, né? Um negócio meio corte da coruja. E aí, tipo, você finaliza, tipo, mostrando o que acontece quando essas pessoas invadem esses meios institucionais, né? Você tira o Duas Caras, o Pinguim, tipo, esse compilado desses vilões, assim. Viu que seria uma ótima hipótese, né? Um bom jeito de, tipo, você dar um take novo pros personagens e tal. Mas vamos ver, né? Só o futuro dirá. Não gosto muito de especular, não. Eu só queria que fosse um vilão diferente do que a gente tá acostumado. Também, eu queria ser isso Freeze, né? Não, mas ele já teve. Eu queria um cara de barro, eu queria uma Dollface, entendeu? Você queria Dollface ia ser legal, hein? Eu não sei qual que é Dollface. Mas cara de barro não vai ser desse segundo? É aquela
Boneca. Aquela mulher que ela tem nanismo e ela tem aquele problema de parecer criança e ela faz um programa de TV. Pô, podia e tal. pegar a atriz da Orphan, hein? Bom. O Renan ia pirar, né, um amigo nosso. Que é um... Que ódio. Mas o cara de bala, ele vai ser, né, o vilão do próximo filme, não vai ser? Então, especula-se que sim. Sabe o que eu queria? Chapeleiro Maluco. Seria Porque foda, é um negócio Chapeleiro. bem diferente, assim. Ele, aquele cara que é o Scarface, que é o cara que fala com o boneco de ventríloco. Seria foda. Esse é muito bom. E o Scarface seria bem legal dentro desse universo do Pinguim, né? Super combinaria, assim. Tipo, alguém que tenta ter um rival do Pinguim, alguém assim, seria bem legal. E essas narrativas de violência urbana, vira e mais assim, esse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, o Brother Molzone de The Wire, né? Esse personagem. Ou o próprio Omar, né? São esses personagens que dentro dessa narrativa realista, ele é o personagem que quebra Tipo essa realidade. excêntrico, né? Com certeza. Mas eu falei do Mr. Freeze, David, que eu nem considero o Schwarzenegger lá, o Mr. Freeze, sabe, cara? Assim, aquilo foi uma coisa que rolou. Nossa, que papinho nerdola. Não é tipo não é o que ele não é o Mr. Mr. Freeze Freeze, não tô dos falando isso. gibis que eu conheço. Não tô falando isso, mas tipo assim, queria ver uma versão boa do Mr. Freeze. Cara, mas eu acho... Você não acha engraçado o Schwarzenegger? Eu acho muito bom, cara, o Schwarzenegger nesse filme. Mas o filme é uma bosta, mas eu acho que das coisas que me chamam a atenção do Batman e Robin é o Schwarzenegger. Eu acho uma escolha tão esquisita, que é meio esquisitaço, fascinante, né? assim. É bizarríssimo. Mas eu queria ver uma versão boa do Mr. Freeze, sabe? Achei foda. Pô, inclusive, eu tinha, potencial. quando eu era criança, eu tinha um boneco do Mr. Freeze que tinha a cara certinha do Schwarzenegger, assim. E daí eu perdi na praia. Meu Deus. Você não sabe que ele não pode tomar sol, porra? Aí o que aconteceu? Derreteu. Pois é. Então, suas notas e considerações finais sobre Pinguim. E eu quero deixar a pergunta pra vocês. Vocês preferem a série ou o filme? Começando por mim, eu acho... Eu não consigo escolher entre os dois, apesar de eu ter pensado na pergunta e tal. Eu também dou um 4,5 pra série. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que o Batman me surpreendeu por, tipo, ser uma coisa de um personagem que já tá mega saturado na cultura pop, assim, que eu achei que as narrativas em torno dele tinham se esgotado, o Pinguim me surpreendeu pelo mesmo motivo. Apesar que, tipo, eu consigo imaginar muito mais uma série do Pinguim virando algo interessante do que uma nova abordagem do Batman, por exemplo. Adorei os atores, assim, a Christian Milioti excelente, Colin Farrell excelente. A gente não comentou muito do ator que faz o Victor também, né? Faz muito um bom papel de gago, assim, o moleque é ótimo também. O desenvolvimento deles é um negócio que eu não tava esperando, tipo, vindo de uma série de super-heróis, sabe? Essa coisa psicologicamente complexa, assim, como, tipo, todos eles são marcados por essas relações familiares, né? E aí, tipo, ao mesmo tempo que eles se encontram e se delimitam por essas relações, elas também são os que salvam, que condenam ele no final, né? Acho muito bonito esse tipo de coisa. Enfim, 4,5, excelente série aí. Vai lá, Diego. Então, concordo muito com tudo que o David falou da série. Eu acho que, cara, é o que eu falei antes, né? Acho que nesses tempos que os blockbusters em geral, mas, tipo, essas séries e filmes mainstream de super-heróis são tomados por essa coisa robótica, ela é uma série que parece que tem pessoas por trás dela, que são seres humanos, que têm um pensamento e que estão movendo os elementos dela em prol de algo e que tem domínio desse algo, sabe? E aí eu acho que causa todos os acertos que o David falou. Então, eu acho que é muito bem escrita, muito bem feita, assim, nos seus aspectos visuais, nos seus aspectos cênicos, sabe? Muito bem desenvolvida e que tem um take muito especial daqueles personagens. Então eu vou dar 4,5 pra ela, adorei a série. Mas eu prefiro o filme do The Batman, assim, eu consigo escolher. Acho que o The Batman, ele tem essa mise-en-scène no Matt Reeves que eu acho muito rica e muito especial, sabe? Acho que dá um sabor a mais pra ela, mas eu acho que o Pinguim é uma ótima série, assim, das melhores séries de super-herói. Eu também acho que eu prefiro o filme no final das contas, porque eu acho realmente um deleite visual pra mim, assim, o filme, mas eu acho a série realmente foi uma surpresa, ela foi me ganhando e pra mim é uma série 4 estrelas, assim, e uma pena que não vai ter outra temporada, não sei se vai agora também, né, mas também não sei se precisa ao mesmo tempo, né? Mas é aquelas séries que fica com aquele gosto de é tão boa que às vezes eu queria mais coisas, queria mais expansão desse universo. Embora eu goste se for uma minissérie também, porque eu acho que ela tem um arco muito fechado e muito bem fechado, né? Eu fico especulando se, sei lá, se o segundo filme for um sucesso, talvez a Warner lance alguma outra série desse universo
talvez focado. Ah, com certeza a Mulher Gato com a Zoe Kravitz. Isso, essa coisa meio entre um filme e outro pra preencher esse espaço, assim. Acho muito boa a série. Acho que foi a surpresa do ano, assim, pra mim. Uma das surpresas do ano, assim, em questão de TV. Que eu realmente estava meio reticente e curioso pra saber se eu ia gostar. Mesmo gostando muito do The Batman. É ótima mesmo. E eu queria só falar uma coisa, que a gente falou do The Batman também, né? O que eu também gostaria muito, por uma coisa que rolasse, se o Matt Reeves ele fizesse esse esquema Nolan, de, tipo, fazer um filme do Batman e outro filme que não tem a ver com Batman, sabe? Assim, tudo bem que talvez ficasse cansativo pra ele, porque eu acho que eu acho foda o Batman que ele fez, né? Fico muito interessado na visão que ele vai ter do Batman, acho o Batman foda e tal, assim. Mas eu queria muito ver ele fazendo coisas que são fora de uma marca, sabe? É, porque assim, até agora o ele... diretor fica muito preso a uma marca restringida. Até agora os filmes dele são tipo um remake americano e... Ele foi contratado, né? Filmes que ele foi contratado pra fazer algo. Planeta É dos curioso Macacos mesmo, né? e The Batman. Todos os filmes dele são coisas que ele foi contratado pra fazer, que ele tornou coisas dele. Né? Tipo, o Cloverfield foi isso. Tipo, o J.J. Abrams tinha um conceito, aí ele chamou o Matt Reeves do Godard pra fazer esse conceito, né? E aí eles fizeram. Caralho, o cara realmente é o Elon Musk, né? Tipo, cria um celular aí, criaram o celular, olha como eu sou incrível. Porra, cara, muito bom, muito bom. Aí, tipo, aí teve o remake. Não, foi esse, o remake estrangeiro, o Planeta dos Macacos, etc. Não, uma coisa que tem que ser dita nesse podcast é que tem um momento final ali naquela cena que ele tá naquele apartamento gigante, que aparece o bate-sinal, que a prostituta tá lá meio que no papel de mãe dele, né? E eles dançam, né? Então, literalmente tem o pinguim dançarino. Né? Porra! É verdade, você guardou essa, né? Fala a verdade. 5 momentos do pinguim agora.